Boa tarde, meu nome é Francisco Israel Cadeira da Silva. Vou apresentar o projeto de TCC com o título de Elaboração de Projeto de Redistribuição Aérea de Média e Baixa Tensão em Loteamento, com orientação do professor Dr. Herbert Castro Diniz. Bom, o objetivo geral é elaborar um projeto de distribuição aérea para loteamento nos padrões ENO. Para isso, a gente precisa levantar a demanda do loteamento, dimensionar os condutores e transformadores, especificar as estruturas de montagem e posteação, calcular a queda de tensão, tanto da rede de média tensão quanto da rede de baixa tensão, para validar o condutor, e estruturar um roteiro, um passo a passo prático, para atender às normas ENA, e definir as proteções e aterramentos da rede. Bom, para este trabalho foram consultados, foi baseado em quatro principais normas, que é a norma 0285, que ela abrange os critérios de projeto para a rede de distribuição aérea de média tensão e baixa tensão, a 1437, que ela é a parte de média tensão para condutores cobertos, a 0960 é para baixa tensão, com condutores multiplexados de alumínio, e a 0248 ela nos fornece o tipo de material a ser utilizado a depender da zona de corrosão. Nos padrões ENO, a gente tem basicamente três modelos de rede aérea de distribuição. Temos a rede aérea convencional, que é com condutores nus. Temos a rede aérea compacta, que é com condutores cobertos, que é o objetivo de estudo deste TCC, elaborar em rede aérea compacta, em média tensão. E temos a rede aérea isolada, que neste trabalho ela foi atribuída à baixa tensão. Então a baixa tensão foi em rede aérea isolada, rede aérea ASI, secundária isolada. Bom, dos componentes e estruturas da rede, a gente pode destacar alguns mais importantes, digamos assim, que seriam as estruturas de média tensão para a rede compacta. Aí entram as estruturas em si, que seriam as estruturas CE, que é compacta em espaçadores. Aí vem a CE1, CE2, CE2.BH, CE3 e CE4. Essas foram as principais estruturas utilizadas no estudo de caso. As estruturas de baixa tensão, aí vem as estruturas SI, que seriam secundária isolada. Aí vem a SI1, SI3 e SI4. Tem os ports, que não dispensa a apresentação. E temos os transformadores de distribuição, que ele é o principal responsável, de diminuir a tensão. Ele pega a tensão em 13.8 em média tensão e diminui a tensão para baixa tensão. Bom, a metodologia ela foi baseada na 0285, onde ela traz um roteiro, ela traz um passo a passo para se guiar, é o comum, para se guiar e elaborar. E eu usei essa metodologia como guia para elaborar o meu estudo de caso. Que ela entra levantamento de carga, a seleção do tipo de rede, tipologia, posteação, ela abrange toda essa parte de realmente elaborar o projeto. Entrando no estudo de caso, primeiramente a gente tem que atribuir algumas coisas ao empreendimento, tem que definir algumas coisas. O loteamento escolhido foi um loteamento com 23 quadras e 615 lotes. A zona de corrosão onde o loteamento se encontra é uma zona de corrosão A. Ele fica a mais de 20 quilômetros da orla marítima. A rede aérea em média tensão que foi escolhida foi a rede aérea compacta, devido à atribuição que a norma dá. A norma teve uma atualização que ela diz que para áreas urbanas a rede aérea convencional deixou de ser o padrão construtivo e entrou o padrão compacto em espaçadores.
A rede aérea SI para baixa tensão é o padrão construtivo para baixa tensão, que é o condutores multiplexados em alumínio. A topologia escolhida foi a topologia radial simples, tanto para média tensão quanto para baixa tensão. E o traçado foi conforme a norma, né? Que a norma ela diz que o traçado deve favorecer futuras manutenções, deve favorecer futuras expansões. Bom, inicialmente o loteamento ele foi dividido em 11 zonas, né? Onde cada zona é atribuído um transformador. Essa tabela ela traz um resumo dos 11 transformadores, né? O transformador 1 vai ficar com uma quantidade de quadras e uma quantidade de lotes. Bom, essa imagem ela mostra o transformador no local que vai ficar. O transformador vai atender aqui, toda aquela região, né? Foi colocado para favorecer a queda de tensão, porque se eu colocar um transformador muito distante do centro de carga, pode ser que a queda de tensão ultrapasse. Então foi colocado um transformador ali mais ou menos no meio do centro de carga e uma localização que favoreça futuras expansões também. Então, para ter a demanda do loteamento e a demanda dos transformadores, a norma ela disponibiliza uma equação que é a equação da demanda máxima diversificada por posse, onde ela dá essa equação para a gente calcular. Aqui, como exemplo, eu trouxe o transformador 1 relacionado à zona 1. A gente consegue ver que para essa zona ficou uma demanda de 67 kVA. E com isso eu fiz para todos os demais transformadores, né? Todos os 10 transformadores. A gente consegue ver que nessa tabela da esquerda a gente tem a demanda de todos os transformadores, né? A potência do transformador a gente consegue através de uma equação que a norma também disponibiliza, que ela depende daquela outra equação, da equação da demanda máxima diversificada por poste, vezes um fator de crescimento, mais a demanda de iluminação pública. No meu caso, para este loteamento, eu não considerei a demanda de iluminação pública e eu considerei o fator de crescimento igual a 1, por se tratar de um loteamento novo. A norma diz que se for um loteamento novo, o fator de crescimento é igual a 1. E da tabela da esquerda para a tabela da direita, muda que a seleção da potência do transformador, a gente tem que escolher uma potência ligeiramente acima. Ou seja, a demanda do transformador 1 deu 67 kVA. A potência nominal do transformador mais próxima foi de 75 kVA. Isso foi para todos os transformadores. Bom, a gente já definiu a demanda de cada transformador. Aí a demanda do loteamento, a gente soma a potência nominal de todos os transformadores. Somando essa potência, temos uma potência de 1.725 kVA para atender a demanda do loteamento. Essa demanda é importante porque é a partir dela que a gente consegue a corrente que o loteamento vai demandar. Através dessa corrente, a gente consegue dimensionar o condutor, que neste caso, utilizando essa equação de corrente, a corrente ficou em 72,17. Ou seja, o loteamento vai demandar uma corrente de 72,17. Para este loteamento, um condutor de 50 mm², ele é mais do que suficiente para atender o loteamento, porque esse condutor ele tem uma corrente nominal de 257 amperes. Não basta só ter a validação da condução de corrente, temos também que ter a validação por queda de tensão. A norma ela disponibiliza essa tabela orientativa para fazer o cálculo da queda de tensão. E com relação à porcentagem da queda de tensão para a média tensão, a norma não dá, ela só dá para a baixa tensão. Só que ela dá os valores mínimos e máximos da tensão.
Então, fazendo todos esses cálculos de trecho a trecho para todo o loteamento, temos que em porcentagem deu 2,68%. Só que em termos de tensão, ficou uma tensão de 370 volts. Se a gente fizer os cálculos, fica ali uma tensão de 13.470. Fica uma tensão ali entre a mínima e entre a máxima. Então, podemos concluir que o condutor de média tensão selecionado, ela atende tanto ao critério de condução de corrente, quanto ao critério de queda de tensão. Agora, para os condutores de baixa tensão, temos que fazer algo semelhante ao que foi feito na média tensão. Só que a norma, a 0285, ela dá uma tabela que ela associa a bitola do condutor com a potência do transformador. Ou seja, para cada potência de transformador, ela dá um condutor de saída mínimo que ela exige. Para uma potência de 75 kVA, o condutor mínimo que ela exige é um condutor trifásico de 50 mm². Só que aqui a norma ela traz uma separação, ela traz uma lista de condutores a depender da zona de corrosão. Como a zona de corrosão deste estudo de caso é uma zona de corrosão A, então os condutores foram os condutores com neutro isolado. Só que a norma para os transformadores de 225 kVA, ela não nos dá um condutor com neutro isolado para ele. Sendo assim, ela fica meio que num caso sem jeito, a gente tem que utilizar um condutor com neutro isolado para o transformador de 225 kVA. Então aqui é uma relação que cada transformador tem o seu condutor de saída, né? Agora no cálculo da queda de tensão, eu trouxe aqui só uma exemplificação do transformador 3, que ele ficou o transformador pior caso, né? Ele ficou o transformador que nele ficou o circuito de maior queda de tensão. A gente vê que, né, os transformadores trifásicos, né, eles têm dois circuitos de saída. Ou seja, tem um circuito, pode sair um circuito para um lado e um circuito para o outro. Fazendo a queda de tensão nestes dois circuitos, queda de tensão trecho a trecho, a gente tem que no pior caso, no circuito 1 ficou uma queda de tensão de 2,19 e o circuito 2 ficou uma queda de tensão de 2,37. Ou seja, a norma ela pede que o limite máximo seja 3%. Então, tanto para o circuito 1 quanto para o circuito 2, atende. Bom, essa tabela, eu listei aqui todos os transformadores, né? Foram feitos a queda de tensão para todos os circuitos, todos os trechos de todos os transformadores. E a gente consegue ver que todos os circuitos atendem a norma, ou seja, ela fica abaixo dos 3%. Mesmo no seu pior caso, que foi o que eu apresentei agora há pouco, o transformador 3, ele fica abaixo de 3%. Então a gente consegue concluir que os condutores de baixa tensão estão aceitos, estão validados, porque ele atende aos critérios de condução de corrente, porque a norma dá, né, a bitola mínima de saída do transformador, e ela atende também a queda de tensão. Então a gente tem que os condutores já estão validados, né? Tanto os condutores de média tensão quanto os condutores de baixa tensão. Entrando no dimensionamento mecânico, o loteamento ele é composto por 222 postes de concreto armado, né? Postes de concreto armado de seção duplo T. Os postes, a especificação dele ele é feita em Dan e em metros, né? Ou seja, 300 Dan e 10 metros. Esta seleção ela depende de alguns fatores. Por exemplo, ela depende da bitola do condutor, né? Se for um condutor, quanto maior a sua bitola, mais pesado ele vai ser e mais esforço ele vai exigir do poste, né? Mais tração de projeto ele vai exigir do poste. Depende também se o poste ele vai ter um equipamento, né? Se ele vai ter um transformador nele, por exemplo. Vai depender também se ele vai passar rede aérea de baixa tensão
se ele vai passar uma rede aérea de média ou se ele vai passar uma rede aérea de baixa tensão mais média tensão. Então, todos esses fatores influenciam na escolha do poste, né? Na escolha da sua altura e do seu esforço. Em especial, a norma traz que os postes de 14 metros, eles são postes para a rede compacta quando o poste for em final de rede, ou seja, se for um poste final de rede para a rede compacta e tiver um transformador, tem que ser poste de 14 metros. Com relação à alocação dos postes, né, ou seja, a posteação, que também a norma traz essa nomenclatura, eu coloquei que a posteação foi feita preferencialmente na faixa de serviço das calçadas, que é a faixa assim, que fica mais afastada da residência, né, fica mais próximo da rua. Respeitando os critérios de acessibilidade, também foi feito obrigatoriamente nas divisas dos lotes, ou seja, o poste não pode ficar de frente a uma residência, por exemplo, para não ter perigo do poste ficar na frente de uma garagem. Então o poste tem que ser na divisa dos lotes. Tem que cumprir também os afastamentos mínimos esses que são com relação aos condutores, com relação às fachadas da casa, com relação aos muros, com relação às marquises. Afastamento mínimo também com relação do condutor para o solo e também com relação a tensões diferentes, condutores com tensões diferentes, né? Ou seja, com relação aos condutores de baixa tensão com os condutores de média tensão. E também respeitando o engastamento mínimo que a norma pede, que para cada altura de poste tem um engastamento mínimo, né? Com relação à proteção da rede, mais especificamente da rede de média tensão, a proteção é feita por chave fusível associado, né, ao lado da média tensão, que essa chave fusível tem associado um elo fusível. E para a proteção também da média tensão, a gente tem os para-raios, que eles são colocados diretamente ali nas buchas do primário do transformador. E a escolha da chave fusível e do para-raio é conforme a 0248, que é a depender da zona de corrosão. Que para este caso, como é a zona de corrosão A, ficou chave fusível de 15 kV com ferragem galvanizada, para-raio de 12 kV com distanciamento de escoamento de 350 mm². Já a escolha do elo fusível, quem nos informa é a 0285, que ela mostra que ela dá uma relação, né, de tensão com potência do transformador. Aí a gente basta escolher, não precisa dimensionar, não precisa calcular. Com relação ao aterramento, a gente passou pela proteção de média tensão, agora a gente entra no aterramento da média tensão. O aterramento da média tensão, tanto da média tensão quanto da baixa tensão, ela é feito por condutor de descida de 35 mm². A arte de aterramento tem que ficar 50 centímetros abaixo do solo. E no caso da média tensão, são 3 hastes de aterramento nas estruturas com equipamento. Ou seja, quando, por exemplo, um poste tem um transformador, 3 hastes de aterramento, e essas hastes elas têm que ser, o distanciamento entre elas tem que ser no mínimo o tamanho dela. O aterramento é obrigatório em todos os elementos de sustentação da rede compacta. O cabo mensageiro em intervalos máximos de 400 metros e além dos elementos metálicos e obrigatoriamente em todos os finais de rede. Entrando na proteção de baixa tensão, a proteção de baixa tensão ela é feita por disjuntores. A norma, como cada transformador sai em 2 circuitos, então são 2 disjuntores para cada transformador. A norma ela disponibiliza uma tabela que ela associa a potência do transformador com a sua corrente do disjuntor.
Então, como são 11 transformadores, a gente tem 22 disjuntores. Já o aterramento da baixa tensão, a gente viu que na média tensão são três hastes. Aqui é só uma haste, incluindo aterramento também em todos os finais de rede e intervalos máximos de 200 metros a partir do transformador. Então, a partir do transformador tem que ter um aterramento a cada 200 metros. E quando houver aterramento de média tensão naquele porte, o aterramento da baixa tensão tem que ser comum. Então, a gente passou por todo o dimensionamento elétrico, dimensionamento mecânico, caracterização do loteamento. A gente fez todo aquele dimensionamento, aquele cálculo. A gente pode concluir que os resultados, foram alcançados. A gente fez o cálculo da demanda, a gente dimensionou os condutores e transformadores, a gente fez a verificação da queda de tensão, a gente especificou os equipamentos de proteção e os esquemas de aterramento da rede, e a gente passou pela etapa de dimensionamento mecânico e posteação. Então podemos concluir que o trabalho foi atingido, o objetivo do trabalho foi atingido. A gente, o sistema garante eficiência e segurança operacional. Eu trouxe também uns temas sugeridos para trabalhos futuros, Seriam análise de viabilidade econômica, estudo de coordenação e seletividade, integração de microgeração, que é um assunto bastante presente, modelagem em ambiente BIM e avaliação da implementação de tecnologias Smart Grids. Era isso, Obrigado, queria agradecer a toda a banca, a todos que estão presentes.